Olá, família eterna, tudo bem? Tudo em paz? Glórias ao nosso eterno Criador. Meus queridos, quero passar uma coisa para vocês analisar como que é o sistema. Depois a gente fala e muita gente ainda não acredita, mas nós temos certeza, convicção que o sistema religioso que hoje existe está com os dias contados. E qual é a maior prova disso? A maior prova disso é que quando eles são incomodados, eles ficam pé da vida e ficam também preocupados. O que eu quero falar hoje? Eu vou tentar traduzir não. Eu vou tentar repetir para você a letra dessa música que está no Brasil e no mundo, não é? Ela arrebentou o sistema religioso. Esse aqui, ó, o Evangelho de Fariseus, da cantora Aimee. Tá vendo, ó? Eu vou tentar repetir para você e veja se essa letra, ela mostra a cara, a face, não é, do sistema religioso. Tá vendo aqui, ó? Está no mundo inteiro o Evangelho de Fariseus. Depois você me diz se tem razão ou não. Começa assim, olha. Fazemos campanhas para nós mesmos. É verdade ou não? Sim. Eventos para nós mesmos. Estocamos o maná para nós mesmos. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Preste bem atenção se não é assim que funciona o sistema religioso, em que os líderes religiosos estão dando mais valor ao dinheiro do que à própria vida. Ou seja, você que ainda está no sistema religioso, você virou negócio. É o que você virou para o sistema. Para eles, você pessoalmente como vida humana não tem valor. O que tem valor é aquilo que você pode dar. Preste atenção. Enquanto ele está querendo que nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errados há séculos, dias, horas e anos. Nos afastamos a um evangelho de fariseus. É verdade ou não é? Que esse evangelho que está aí, pregado, anunciado pelo sistema religioso, é um evangelho de fariseus. Não é um evangelho que, entre aspas, ganha alma. É o evangelho de fariseus. Por que evangelho de fariseus? Porque eles pregam, eles ensinam uma coisa e vivem outra. Você sabia que tem pastores que está aí nas redes sociais do sistema, que uma pregação de 40 minutos, eles cobram, em média, 6 mil, 8 mil, 12 mil. Aqui na minha cidade vizinha, Guarapari, no Espírito Santo, tem um pastor de São Paulo, que para ele sair de São Paulo e vir aqui pregar num culto, não é? A festividade da igreja, um dia só, uma noite só, pregar cerca de 1 hora, ele cobrou 35 mil reais, mas a igreja não pagou, porque não tinha condições, mas ele teve a cara de pau
Eu falo isso porque o tesoureiro da igreja e o secretário são meus amigos de função, meus amigos, não é? O pai deles, né? O pastor dessa igreja, ele é aposentado, né? Um militar aposentado. Então, eles falaram que esse pastor cobrou 35 mil. E eles mostraram a folha de um possível contrato, mas o valor estava muito. 35 mil reais para sair de São Paulo e vir aqui em Guarapari, no Espírito Santo, pregar cerca de 40 minutos, 1 hora. Então, isso é o evangelho de fariseus. Vamos continuar. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. O que é se inflamar na bolha do sistema? É porque os pastores, os líderes religiosos, eles pregam para as pessoas aceitarem Jesus. Quando, na verdade, quando você aceita Jesus, entre aspas, e você entra no sistema, você começa a fazer o quê? A se envolver com essa bolha. Você começa a compartilhar esta bolha com outras pessoas. Você é inflamado e você inflama os outros. O que é ser inflamado e inflamar os outros? É quando você diz que você aceitou a Jesus em tal lugar e ali você começou a dizimar, dar dinheiro, e você vai começar a pregar para outro, ensinar o outro e chamar o seu amigo para ir para essa bolha onde você está. Então você foi inflamado e você começa a inflamar ao outro também. Então isso é se inflamar na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o Japão, o João, quer dizer, desapareceu, crianças, esperando os ceifeiros da grande seara. Isso aqui é uma denúncia. A Amazônia queima. Uma criança que perde a vida. Os animais se vão. Presta atenção. Superaquecidos pelo ego dos irmãos. Isso é o sistema. É assim que funciona. O evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Essa parte aqui é importante. Não, toda a música é importante, a letra. Analisando a letra. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Eu quero ler uma passagem aqui em Hebreus. Eu acho que é Hebreus 6. Não posso perder aqui a música. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu quero que você leia também. Hebreus capítulo 6. Os perigos espirituais, o subtítulo fala. Pelo que deixando os rudimentos, e isso foi Apolo que falou, os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição e não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Isso aqui era coisas da lei. Era coisas da lei. O ensino sobre batismo, coisa da lei. O fundamento do arrependimento de obras mortas, da lei. Imposição de mãos, lei. E sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, lei, porque isso já acabou. O juízo eterno, para quem não sabe, para você um bom entendedor de Bíblia, o juízo já aconteceu. Mas quem está apodrecendo o corpo de Cristo, os fariseus
esse evangelho de fariseu que está aí, que estão apodrecendo o corpo de Cristo, estão pregando que a lei ainda é válida e você vive sob a lei. Agora preste atenção, é impossível, versículo 4 do capítulo 6 de Hebreus, é impossível que os que já uma vez se foram iluminados, os que foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Vitupério é uma palavra que quer dizer vergonha, ou seja, isto é os fariseus do sistema religioso que estão apodrecendo o corpo de Cristo porque está expondo o corpo de Cristo à vergonha, ao vitupério. O que quer dizer isso, meu querido? Que esse evangelho de fariseu, essa menina aqui, ela foi muito bem nas suas palavras, na letra da sua música. Por quê? Porque ela está expondo o sistema religioso. Não sei se a música foi feita com essa intenção, mas se não foi, foi o próprio Criador que deixou que isso acontecesse. Então, querido, essas pessoas, o sistema religioso, eles estão fazendo isso com o corpo de Cristo, entendeu? Estão expondo o corpo de Cristo ao vitupério, ou seja, à vergonha. Esse evangelho aí, ó, de fariseus, que as pessoas cobram para pastorear pessoas, cobram, não é? Para dirigir igreja, entre aspas, cobram para pregar, cobram para ensinar a palavra, que na verdade não ensinam. Já disse muito bem nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Evangelho Eterno, Limpos pelo Evangelho Eterno, irmão Cláudio Mendes, uma bênção no Brasil, está estourando no Brasil, está expondo verdadeiramente esses fariseus com a palavra de Deus, tá, irmãos? Aqui nós não temos esse negócio de achismo, não. A gente abre a Bíblia e lê, tá bom? Então esse irmão, Deus o abençoe sempre. Então isso aqui, queridos, o que é? Isso aqui é uma vitória para realmente aqueles que querem entender o Evangelho Eterno. Vamos continuar na música, tá? Vamos continuar. Vamos continuar aqui na letra. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Apodrecendo o corpo de Cristo, esse evangelho fariseu, o sangue não está circulando. É verdade, queridos. O sangue não está circulando, o sangue está coagulado. Isso aqui é uma mensagem de duplo sentido, tá? Para um bom entendedor de Bíblia. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela. Quem é a falsa noiva de Cristo? Esse que se dizem noiva em pleno século 21, 2000 anos quase depois do juízo, e ainda eles dizem que são noiva de Cristo. Coitados, sabe o que dá pena? Sabe por que eu fico triste? Porque a igreja evangélica, eles não foram ensinados que o casamento de Cristo, ele foi espiritual. Por isso que os crentes, eles se acham noiva de Cristo. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, você vai ver que o casamento de Cristo, como era espiritual, ele já aconteceu. E aonde foi essa festa? A festa foi o juízo, chamado também de boda do Cordeiro. E aonde foi o palco dessa festa? Israel.
E qual foi a cidade que foi celebrada esse casamento, essa boda do Cordeiro? Jerusalém. Apocalipse capítulo 19. Se você entender a Bíblia espiritualmente falando, você vai entender que a igreja, ela não é noiva. Ela foi namorada durante a pregação do evangelho do reino e o evangelho da incircuncisão. Ela foi namorada. Marcou-se o casamento, espiritualmente falando. O casamento aconteceu. É por isso que a igreja se transformou em noiva. De noiva, ela foi esposa. De esposa, como eram muitos filhos, eles se tornaram filhos de Deus no Espírito. Namorada, noiva, esposa, todos os três títulos é no sentido espiritual. Agora preste atenção no resto da letra. Contra o novo que espera ver um caráter cristão, há o evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflama na bolha do sistema. Queridos, essa letra, ela tem muito a ver com esse sistema que está aí. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Esperando os ceifeiros da grande seara. É claro que essa frase aqui, ela é futurista. Quando nós já sabemos que a seara, ela já foi colhida. Que a seara, o palco, o panorama era em Israel. Mas a colheita já aconteceu. Cristo já separou os bodes das ovelhas. Aonde está escrito na Bíblia que não ficaria nem raiz e nem ramo. Isso aí já foi feito, tá, queridos? Agora, terminou aqui a música. Vou falar uma coisa para você. Se você quiser ouvir essa música por inteiro, eu repeti a música para você. Você analisa bem e depois você compara ao sistema religioso. Se é verdade ou não. Tá bom? Que Deus continue te abençoando e tudo seja feito para a honra e para a glória da sua vontade. Tá bom, querido? Um abraço a todos os nossos irmãos e que Deus continue te abençoando. Amém.